Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo 3 imóveis que faturam consistentemente, em média, R$10 mil por mês e em alguns bairros diferentes aqui da cidade de São Paulo, e um deles eu sei que vai te surpreender. Antes de partir para o tema do vídeo, queria convidar você para se inscrever neste canal, tem o botãozinho de inscrever-se e também você ativa as notificações para receber cada vez que tem um vídeo novo publicado, você vai receber aqui a notificação no seu YouTube, beleza? E também aqui, ó, tem o meu Instagram, @RomuloVilela, me adiciona lá e me manda um oi, tá bom? Vamos para o tema do vídeo, que obviamente você chegou aqui porque cresceu os olhos, não é mesmo? Nossa, como assim faturar R$10 mil? R$10 mil, né? Acho que esse número 10 mil é emblemático, né? As pessoas querem ganhar R$10 mil, as pessoas querem faturar R$10 mil, as pessoas querem receber aluguéis de R$10 mil. R$10 mil eu acho que é bem emblemático e por isso trouxe 3 dos nossos imóveis aqui na nossa gestão que faturam consistentemente R$10 mil. Porque é muito fácil eu chegar pra você e falar assim, ó, esse imóvel eu faturei 10 mil, beleza, mas se eu tô falando de um imóvel de praia em dezembro, qualquer imóvelzinho marromeno, você consegue uns 10 mil na alta temporada, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, carnaval, às vezes, pô, só o carnaval você vende a 5 mil, por exemplo, então não seria muito justo, digamos assim, eu trazer somente um resultado isolado. A ideia é que eu traga consistentemente, através das estratégias que a gente usa e tal, que ao longo desse canal você vai aprendendo de vários vídeos, entrando na turma, como que você pode ter resultados consistentes ao longo do ano, né? Eu tô falando de São Paulo, capital, obviamente, né? Então não tem uma oscilação muito grande, diferente da praia, né? Na praia você pode vender 30 mil em dezembro, sendo que na baixa temporada você vende 8 mil. E ok, faz parte, né? Agora em São Paulo, dificilmente você vai ter uma distorção muito grande. Então eu peguei 6 meses históricos, assim, para analisar, né, essa consistência. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco esses resultados. E aproveitando também, quem quiser fazer parte da nossa turma fechada de anfitriões 5 estrelas e entender todas as nossas estratégias para conseguir manter essa consistência, fazer bons anúncios, ter bons resultados, se inscreva na lista de espera que está aqui na descrição deste vídeo. Agora a pergunta é, quanto rende um imóvel de Airbnb? No final das contas, depende. É aquilo que eu sempre falo. Depende do bairro, depende do imóvel, depende do contexto que esse imóvel tá. Ele tem vaga de garagem, ele tá num lugar que tem uma piscina legal, ou a piscina mais ou menos, ou não tem piscina, ou ele tá num bairro melhor, só que o prédio é simples, ou ele tá num bairro muito ruim, mas o prédio é excelente, que é um deles que eu vou mostrar aqui pra você, que tá num bairro ruim, mas que tem um resultado extraordinário. Justamente pra quê? Não existe uma fórmula mágica que, um imóvel de Airbnb rende X, porque ele pode render pouco, como ele pode render muito, a depender do contexto. Eu vou trazer uma informação aqui, a gente recentemente começou a gerir uma casa grande no interior de São Paulo, que o dono dividiu em 10 mini apartamentos, né? Uma casa grande que ele transformou em 10 mini apartamentos, que inicialmente seriam kitnets, numa cidade do interior, em Boituva. Em Boituva, uma kitnetzinha de 20 metros quadrados, 25, 22 metros quadrados, malha ali R$1.000 por mês para alguém morar. A gente tá tirando ali, em média, R$2.200, R$2.500 por mês com uma kitnetzinha. E das mais simples, porque ele fez alguns modelos. Se a gente, por exemplo, fizer esse mesmo resultado de R$2.500 vezes 10 unidades, por exemplo, a gente tá falando de uma casa que inicialmente seria só uma casa, poderia ser alugada, sei lá, por R$3 mil, R$4 mil, pode ter um resultado de R$25 mil. Então, veja, não é necessariamente botar no Airbnb que você vai ter um resultado X. Não, é a sua inteligência de como que eu posso criar um ambiente interessante e fazer com que as pessoas do outro lado entendam que aquele ambiente é interessante e topam pagar por isso. Não à toa, essas cabanas, containers, essas iniciativas no meio do nada dão uma boa grana e são relativamente baratas para você construir. Tem gente investindo aí R$200 mil numa cabana e faturando R$8 mil por mês, se você for ver, é muito mais interessante, em tese, do que um apartamento num estúdio numa cidade grande que tenha piscina, academia e ar-condicionado. Então, depende. Você tem que ser capaz de enxergar uma possibilidade de o cara topar pagar aquilo que você está pedindo. Pode ser uma edícula no fundo da sua casa, pode ser uma casa na árvore, não importa. O ponto não é o quanto que rende um imóvel no Airbnb, mas sim o quanto você tem condições de faturar com aquele imóvel que você está construindo. Localização no Airbnb, para imóvel de Airbnb, faz diferença no resultado? Depende. É óbvio que um investimento em imóvel, ele tem várias facetas. Se você vai comprar somente para renda, talvez a sua estratégia de compra seja uma. Se você vai comprar esse imóvel, que você quer um dinheirinho ali de aluguel, mas na verdade o seu foco é a valorização desse patrimônio, então talvez você tenha uma outra cabeça na hora de comprar. A gente quer o melhor dos mundos de todos os cenários. A gente quer comprar o melhor imóvel pelo menor preço, com o maior aluguel possível, com a maior valorização possível, com tudo o mais incrível possível. É óbvio que a gente quer isso.
bairros, mas tem bairros que são mais consolidados do que outros. Necessariamente esses bairros mais consolidados vão ter valores, né? Você vai pagar mais caro nesses imóveis, independente se você vai fazer Airbnb, independente se você vai alugar, independente se você vai reformar e revender, independente se você arrematou de leilão, não importa. O que tem é uma média de valor ali daquela região, é mais bem localizado. Obviamente que o imóvel mais bem localizado vai tendencialmente atrair mais a atenção das pessoas, tanto de hóspedes quanto de outros investidores, né? Você acha que imóvel num lugar consolidado, num lugar bem localizado, não atrai mais atenção do que lugares menos bem localizados? Essa é a coisa que você tem que considerar. De que adianta você pagar R$500 mil num imóvel que fica no melhor bairro da sua cidade, sendo que a sua rentabilidade, às vezes, pode ser, vamos supor, R$5.000. Aí você paga R$300 mil num outro bairro e a rentabilidade é mais interessante. Imagina que você queira investir no imóvel e aí você vai num bairro bom e paga R$500 mil nesse imóvel. E aí ele te dá uma rentabilidade, por exemplo, de 1%, perfeito? Você vai ter ali R$5.000. Quando você, por exemplo, vai para outro bairro que não é tão, assim, super bem localizado ou bem valorizado como o outro de R$500 mil, vamos supor que você pague, por exemplo, R$300 mil. Só que você consegue R$4.000 de rentabilidade com esse imóvel. Qual desses dois que eu tô falando está sendo mais vantajoso? O de R$500 mil ou o de R$300 mil? Com certeza o de R$300 mil, porque você pagou menos aqui, você, ainda que tenha tido menos receita com esse aqui, proporcionalmente, se você for ver a porcentagem desse para esse de rentabilidade, esse aqui tá mais rentável do que esse aqui. Então, obviamente que tem um pezinho de risco aqui, porque você tá, às vezes, num bairro que não é tão óbvio assim. Se você for pegar, por exemplo, no AirDNA, que é um software de pesquisa de mercado, de Airbnb, essas coisas, você vai ver que tem muito imóvel no centro de São Paulo, tem muito imóvel nos bairros mais consolidados. E nos bairros menos consolidados, tem muito menos imóvel de Airbnb. Significa o quê? Que então você tem que comprar um imóvel no bairro consolidado ou que você tem que comprar um imóvel num bairro que quase ninguém tá vendo? Esse é o ponto. Quando você tem um risco, você tem a possibilidade de um retorno mais interessante. Porém, você não tem a certeza desse retorno. Agora, se você vai num bairro mais consolidado, você tem mais a certeza desse retorno, porém você vai pagar pela certeza. Então, pagar pela certeza é, cara, se você fizer Airbnb aqui, ou alugar esse imóvel aqui, ou comprar esse imóvel aqui, dificilmente você não vai ter um resultado interessante. Porém, você vai pagar por este preço. Você vai pagar pelo preço da certeza, né? Não tem aquela ideia, por exemplo, de imóvel na planta. Você compra um imóvel na planta pagando mais barato, em tese, do que um imóvel pronto. Por isso que dizem que a partir do momento que a obra fica pronta, aquelas unidades começam a valer de 20% a 30% mais do que antes quando você comprou. Por quê? Porque você, quando comprou na planta, você comprou com um risco. O risco da obra, o risco da construtora quebrar, o risco de qualquer coisa acontecer. Quando você compra um prédio pronto, no final das contas, né, o apartamento tá pronto, você vai pagar mais caro. Por quê? Porque você tem a certeza de que agora não vai ter mais problema de construção. Pelo menos essa é uma certeza. Então, esse é o ponto. E aqui eu quero trazer 3 imóveis nossos, da nossa base aqui, em endereços diferentes para você ver o quanto isso faz diferença e que não é o bairro que vai determinar o seu sucesso, e sim o faro que você tem para achar boas oportunidades e que possam trazer, quanto maior a distorção possível, melhor. Quem não quer pagar R$250 mil no imóvel e ganhar 10 mil? Todo mundo quer. Agora, você não quer pagar 500 mil para ganhar os 10 mil reais, os mesmos 10 mil. No final das contas, o de 250 mil tá valendo muito mais a pena, certo? Então, nesse primeiro imóvel que eu vou mostrar para vocês, é um imóvel que fica na Vila Madalena, você tá vendo o anúncio dele aí, e ele fica no 14º andar, é um imóvel de mais ou menos 60 metros quadrados. Vila Madalena, aqui em São Paulo, é um bairro muito sofisticado, muito nobre e tal, cheio de árvores, boêmio e tal, beleza. Ele é relativamente perto do metrô e temos um resultado de março de 2024, R$13.447, abril, R$16.000, R$16.794, maio de 2024, todos esses valores são de 2024, R$11.460, em junho, R$12.124, isso valor bruto de venda mensal, tá? Fechando todo mês ali com uma taxa de ocupação ali entre 80% a 90%, às vezes até um pouquinho mais. Não vamos falar sobre isso, só para trazer um pouco essa métrica. Então, junho, maio eu falei 11.460, junho 12.124, julho 12.596, agosto 13.900, quase 14 mil reais. Uma média nesses 6 meses que eu separei de R$13.388, tá? Então, esse é um imóvel localizado na Vila Madalena. Então, nossa, maravilhoso, 60 metros quadrados, Vila Madalena, aí é fácil, hein? Um bairro bom, imóvel bom, tudo legal, é óbvio que você vai ter uma rentabilidade boa. Mas, qual é o preço desse imóvel? Me fala aqui nos comentários, quanto que você pagaria neste imóvel que você tá vendo aí para comprar este imóvel com este potencial de renda? Quanto que você pagaria? Ó, vamos lá, eu acho que eu pagaria X, porque ele tem um valor. Esse imóvel tem um preço. Mas eu não vou falar esse preço, até porque preço, dependendo do contexto, ele pode ser bastante subjetivo. Próximo imóvel, este fica no bairro do Brás. Presta atenção, o bairro do Brás não é a mesma coisa que o bairro da Vila Madalena, por várias razões. O bairro da Vila Madalena, em qualidade de vida, em preço, tá aqui, ó, tá tudo aqui. Ele pode
pode ser mais caro, ele é melhor, ele tem mais qualidade de vida, ele tem mais infraestrutura, ele tem mais aparatos sociais, ele tem barzinho, ele tem supermercado, ele tem isso, tem aquilo. O Brás, eu tô indo pra cá, ó. Eu tô indo pra cá em qualidade de vida, em infraestrutura. Ele é bem localizado em vários quesitos, mas não é um bairro que as pessoas falam, nossa, meu sonho é morar no Brás. Não. Então, este imóvel no Brás, em março de 2024, faturou R$11 mil, 11.700, eu vou arredondar aqui. Em abril, 10.316. Em maio, 12.282. Em junho, 8.304. Em julho, 9.345. Em agosto, 11.448. Uma média, nesses meses que eu separei, de R$10.500. E aí, entre esses dois, qual deles vale mais a pena você investir? Qual deles você conseguiria um preço melhor? O da Vila Madalena para comprar ou esse do Brás? Com certeza o do Brás é mais barato. E olha que a rentabilidade, ela foi próxima. Com certeza o desconto que você compraria esse imóvel no Brás, por exemplo, seria maior do que em um na Vila Madalena. Agora eu vou trazer mais um outro, só para contextualizar, eu vou deixar o link desses imóveis aqui na descrição do vídeo para você conhecer a diferença entre cada um deles. Um tem uma piscina super bacana, o outro tem uma piscina, mas não é tão incrível quanto a do outro lugar. Então, para você entender essas diferenças que tem de cada projeto. Cada projeto é um contexto diferente, pode ter um preço diferente. E finalmente, vejam só, esse imóvel que você tá vendo aí na tela, ele é um imóvel que o prédio não tem nada. É porteiro e elevador. Acabou. Só que ele é um apartamento de 100 metros quadrados. Você tá vendo aí na tela, tem um terraço bacana, ele tem 2 quartos amplos, a sala é super espaçosa, ele tem ar-condicionado em todos os quartos, ele é muito legal. Porém, não é nada demais, ele é um apartamento normal, né? Não tem piscina extravagante nem nada disso. E ele tá localizado no bairro da Liberdade. Veja, estamos falando do Brás, estamos falando da Liberdade, estamos falando da Vila Madalena. São 3 bairros diferentes, ainda que estejam relativamente próximos entre si e com preços totalmente diferentes. E aí, este imóvel, como a gente teve um momento que a gente teve que parar de alugar esse imóvel porque o condomínio deu problema e começou a restringir, agora vencemos na justiça esse imóvel, vamos retomar os aluguéis, então eu puxei alguns dados de 2023 desse imóvel, tá? Então, em julho de 2023, foi faturado, isso eu tô falando consistentemente, tá? R$10.004, né? Em julho de 2023. Em agosto, 11.338. Em setembro, 12.654. Em outubro, 11.526. Em novembro, 13.785. E em dezembro de 2023, R$10.293, o que dá uma média de R$11.600 faturados neste imóvel. Agora veja, é um imóvel que é o dobro do imóvel do Brás, o dobro de tamanho, ou seja, ele tem 100 metros quadrados, enquanto aquele do Brás, que faturou em média 10.565, tem 50 metros quadrados e tem 2 quartos também. Só que o contexto que este imóvel do Brás tem é mais interessante em vários quesitos do que esse na Liberdade. Ainda que esse da Liberdade também tenha o seu diferencial. Ele é maior, ele é mais espaçoso, ele tem um terraço bacana, tá no endereço mais interessante comparado ao Brás, do ponto de vista, ele tá ali na Liberdade, ele tá perto da Aclimação, ele tá mais perto da Paulista, ele é mais nobre, né, um bairro um pouco mais nobre do que o Brás. Então, se você for comparar esses 3 tipos de imóveis que têm rentabilidades pelo menos R$10.000, o segredo é você achar um imóvel que tenha o melhor contexto possível, pelo menor preço possível e com a maior renda possível. Isso responde aquela pergunta, não que responda, né, mas localização faz diferença? Pode fazer, como pode não fazer, né, depende do contexto, do conjunto da obra, né. Até um exemplo, nesse imóvel do Brás, por exemplo, eu tenho outros imóveis no mesmo bairro. Eu tenho um imóvel de 60 metros quadrados, na rua de trás, que não tem piscina, que nem esse daí, a piscina é simples, tem uma academiazinha mais ou menos, enfim, basicamente um imóvel de 2 quartos, 60 metros quadrados, e eu não consigo cobrar metade do que eu cobro nesse que tá num resort, por exemplo. Estamos falando do mesmo bairro. Então o ponto é, qual é o projeto que você tá investindo e que é muito legal, que é muito bom, que você olha e fala, cara, que fantástico esse lugar. Não tem como não ser algo maravilhoso, independente se ele tá no bairro A ou no bairro B. Claro que isso pode afetar também. Às vezes você não consegue fazer um super projeto num bairro super consolidado, porque o terreno já é muito mais caro, tudo vai ser muito mais caro. Agora, você vai num bairro que tá meio largado às traças, vamos dizer assim, que nem o Brás esteve há uns anos atrás. E, aliás, esse imóvel que eu mostrei no Brás pra você, eu investi lá. Não é o meu que eu investi lá, mas eu administro outros imóveis nesse mesmo prédio que eu investi. E eu paguei, não vou falar quanto que eu paguei. Depois você me chama lá no Instagram que eu falo pra você quanto que eu paguei neste imóvel do Brás e que hoje você jamais vai achar um preço igual a esse. Então, tem aí 3 exemplos pra você de imóveis que faturam consistentemente pelo menos R$10.000 por mês. E se você quiser entender como que funciona toda a estratégia para você ter uma boa consistência de faturamento, fazer um bom anúncio, atender bem os hóspedes, faça parte da nossa turma Anfitrião 5 Estrelas e o link para a lista de espera está aqui na descrição desse vídeo e você vai aprender também a pegar o melhor da sua propriedade e trazer isso à tona e vender mais e fazer com que as pessoas queiram pagar para você para ficarem no seu imóvel, tá? Não tem restrição, mas o meu imóvel ele fica em cima de uma garagem, o meu imóvel é isso, o meu imóvel não é
igual o seu, que tem uma piscina bonita. O meu imóvel não é esse, tá num bairro, não tem essa. Você, obviamente, precisa saber fazer um produto bom para que você convença as outras pessoas de que aquele é o lugar certo para elas ficarem, independente da cidade. Isso vale para qualquer lugar do mundo. Você pode ir para Indonésia. Se você pegar um lugar legal, fazer um projeto bom, obviamente, alguns requisitos mínimos aí da coisa, é muito difícil você não ter um resultado bom se você seguir o método que a gente aplica aqui nos nossos imóveis. Nem todos os imóveis nossos têm esse mesmo resultado, óbvio que não. Se eu tô falando de imóveis de 2 quartos, tá? Todos eles têm 2 quartos aqui nessa dinâmica que eu coloquei. Todos eles. Então eu não posso comparar um estúdio com um imóvel de 2 quartos. Aí, obviamente, que a chance de eu ter distorções de preço são bem maiores. Ainda que, um parênteses, eu tenho estúdios que performam muito bem, chegando a quase 10 mil reais. Aí eu teria que fazer uma outra comparação de estúdios de bairros diferentes para vocês entenderem a lógica e sacar isso. Se você tem interesse que eu faça esse comparativo, assim como eu fiz desses 10 mil, de repente a gente faz uma sessão só de estúdios aqui em São Paulo, de rentabilidades e de semelhanças entre a mesma categoria, né? Aqui eu fiz categoria de 2 quartos, ainda que um imóvel tenha uma metragem maior do que outro, mas eles estão semelhantes nas características e nas estruturas, né, ali, de quantidade de pessoas, porque isso realmente faz diferença, né? Você ter um imóvel de 2 quartos, você tende a ganhar mais do que um imóvel de 1 quarto, né? E assim sucessivamente, 3 quartos e por aí vai. O ponto é que não adianta você ter um imóvel de 5 quartos, que às vezes você não consegue comportar mais o valor que você investiu no imóvel, que o imóvel de 5 quartos ele é significativamente mais caro do que um imóvel de 2 quartos, de 3 quartos, por exemplo, né? O segredo é esse, de um investidor imobiliário, ele tem que achar, aqui eu acho que funciona, por causa disso, conheço assim, assado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, me conta aqui se você gostou dos números e acessa os anúncios que eu deixei aqui para você conhecer esses imóveis e entender um pouquinho, né, dos números que eu tô te passando, porque isso aqui vale ouro para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, compartilha aí com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.